A partir desse momento, nasce uma dúvida. É possível o estabelecimento da terceirização permanente? É possível o estabelecimento de uma terceirização que não envolva apenas e tão somente o atendimento de necessidades temporárias dentro dos parâmetros da Lei 6.019? Esta pergunta suscitou um intenso debate do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista jurisprudencial. Até porque não tínhamos, e eu diria como não temos, regra tratando, impedindo ou permitindo a terceirização permanente. E aí, naturalmente, nesse debate, tínhamos, por um lado, fundamentos que envolviam, por exemplo, os preceitos da livre iniciativa, respaldados pela Constituição, e, do outro lado, tínhamos tese que, também respaldado no texto constitucional, vinham sustentar que se trataria de uma modalidade de precarização do trabalho, portanto, conflitante com a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Em meio a esse debate todo, e na verdade, tentando encontrar uma solução para este debate, o TST edita, constrói uma jurisprudência consolidada e assim edita a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. A estabilidade do servidor público, o bem maior, o bem jurídico tutelado com a estabilidade do servidor público não é um interesse do servidor. A estabilidade existe enquanto mecanismo para a garantia dos princípios da administração pública. A estabilidade, o bem jurídico tutelado, é um interesse da administração e não do servidor público. É preciso que se entenda isso. Daí porque a lógica do direito administrativo, no sentido de conceber a estabilidade enquanto meio para o exercício das funções públicas, sem a sujeição a determinadas pressões, sem a sujeição a determinados desvirtuamentos, a estabilidade, portanto, está em sintonia com a lógica do direito administrativo enquanto mecanismo de garantia dos princípios da administração. O que vem fazendo o TST diante dessa tensão entre o direito do trabalho e o direito administrativo? Primeiro, separa de um lado os empregados da administração direta, autarquias e fundações. Então, por um lado, empregados da administração direta, autarquias e fundações. Por outro lado, vão os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Para os empregados da administração direta, autarquias e fundações, aplica-se a lógica do direito administrativo. Para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, aplica-se a lógica do direito do trabalho. Portanto, chegamos aí à resposta à pergunta, assim estabelecida na súmula 390 do Tribunal Superior do Trabalho. O que disse o Tribunal Superior do Trabalho na súmula 390? O empregado público tem estabilidade, é destinatário do artigo 41 da Constituição? Resposta. Os empregados da administração direta, autarquias e fundações? Sim. Os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista? Não. Ainda que submetidos a concurso público. Eu costumo dizer que, neste caso aí, um empregado da administração direta, ele saiu ganhando duas vezes. Porque ele ganhou o reconhecimento do direito ao FGTS, naturalmente, até por ser empregado, que o estatutário não tem, e também teve reconhecido o direito à estabilidade do artigo 41, que o estatutário tem. Eu aproveito para chamar a atenção para o fato de que tem um debate que foi travado no TST, está sendo travado agora no Supremo Tribunal Federal, e que pode dizer muito a respeito deste assunto, inclusive para outros efeitos, mas esse debate tem como foco os empregados da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, porque apesar de ser uma empresa pública, tem uma série de prerrogativas típicas da fazenda pública. E, aliás, eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que esta tese que o TST vem adotando, no sentido de que se estamos diante da administração direta, autarquias e fundações, prevalece a lógica do direito administrativo, e se não, se a empresa pública, sociedade de economia mista, prevalece a lógica do direito do trabalho, que o TST, por meio da orientação jurisprudencial 364, entendeu que se fundação pública, percebam os senhores, fundação pública,
que, apesar de ter natureza... Fundação, na verdade, é uma fundação, né? Fundação que tem natureza jurídica de direito privado, fundação com natureza de direito privado, mas que materialmente tem características de direito público, a esta se aplica a lógica das teses inerentes à administração pública, autarquias e fundações públicas. E eu digo isso para ilustrar para os senhores o quanto o TST tem considerado, né, ou seja, não apenas do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, esta tese. E no caso da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, o que houve? Como tem uma série de prerrogativas típicas da Fazenda Pública, o que fez então o TST por meio da orientação jurisprudencial 247 da SDI. Na verdade, a OJ 247 foi uma das primeiras manifestações jurisprudenciais por meio da qual o TST firmou a tese de que os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista não teriam estabilidade. Aliás, a súmula 390, que trata desse assunto em relação aos empregados da administração direta, autarquias e fundações, e os empregados das empresas públicas e sociedade de economia mista, a súmula 390, reuniu as duas teses. Mas, originalmente, a OJ 247, da SDI1, tratava especificamente dos empregados, quanto ao tema estabilidade, das empresas públicas e sociedade de economia mista. E dizia, como diz lá na OJ 247, que para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista não há estabilidade. Porém, o TST foi provocado a refletir este tema em relação aos empregados da SCT, considerando o fato de que essa empresa pública tem uma série de prerrogativas típicas da Fazenda Pública. E o que entendeu o TST? O TST excepcionou a SCT quanto à aplicabilidade daquela tese original da OJ 247, firmando a tese de que, para estes empregados, em função materialmente, ainda que formalmente não, desta condição, deste status autárquico inerente à SCT, o TST adotou a tese de que, neste caso, seria aplicável um entendimento aplicável à administração direta, autarquias e fundações, de modo que os trabalhadores daquela determinada empresa pública teriam direito à estabilidade do artigo 41. E eu quero chamar a atenção para o fato de que essa discussão ela foi levada até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já iniciou o debate a respeito desta matéria, por meio do RE 589-998. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, e já foi iniciado o debate que o STF pode confirmar ou não esta tese do TST. Muito bem, mas fundamentalmente, o mais importante é que você entenda como tem sido tratado este relevante tema da estabilidade dos empregados públicos. Por trás de um conflito coletivo de trabalho, que é um conflito que se trava entre as coletividades que chamamos de categorias, representadas por sindicato, sempre teremos um conflito normativo. Teremos a busca e a resistência por uma inovação normativa. Muito bem. O conflito coletivo de trabalho pode ser resolvido de duas maneiras. A primeira maneira de solução do conflito coletivo, que envolve a solução pela via autônoma, corresponde a um processo extrajudicial chamado negociação coletiva. A negociação coletiva, tendo resultado positivo, irá implicar na celebração de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva de trabalho. Se for entre sindicato de trabalhadores e empresa, ou grupo de empresas, acordo coletivo. Sindicato de trabalhadores, sindicato de empregadores, sindicato de categoria econômica, convenção coletiva. É preciso chamar a atenção que o acordo e a convenção coletiva têm natureza de contrato, mas uma eficácia normativa.
Como assim? De onde vem essa eficácia normativa? Essa eficácia normativa vem do alcance dos efeitos que são produzidos no sentido de atingir todas as relações individuais estabelecidas pelos membros da categoria, individualmente considerados. Há um longo debate doutrinário no mundo inteiro a respeito da natureza jurídica dos instrumentos estabelecidos em negociações coletivas. Nós temos as teorias contratualistas e as anticontratualistas. As teorias contratualistas valorizam o aspecto volitivo. As teorias anticontratualistas vão valorizar a eficácia, em termos de alcançar pessoas que não colocaram a sua assinatura naquele contrato. Qual a nossa compreensão? Qual a compreensão existente no nosso ordenamento jurídico? De que os acordos e convenções têm natureza de contrato, porém uma eficácia normativa, no sentido de produzir efeitos que vão muito além daquelas pessoas que figuraram, que assinaram aqueles documentos, no sentido de atingir relações individuais, relações jurídicas individualmente consideradas. De modo que a negociação coletiva, resultando num acordo, numa convenção, implicará na solução do conflito pela via autônoma de solução de conflitos. Se não for possível a solução pela via autônoma, teremos a possibilidade da solução pela via heterônoma. Só lembrar, na via autônoma, as partes do conflito encontram a solução. Já na via heterônoma, outro irá impor a solução. Então, um terceiro vai impor a solução. E nós poderíamos ter aí esta solução imposta pela via da arbitragem, as partes podem eleger árbitros no âmbito do conflito coletivo de trabalho, e nós podemos também ter aí a atuação jurisdicional, que vai se dar por meio de um procedimento especial denominado dissídio coletivo, que, por sua vez, irá resultar numa sentença chamada sentença normativa. Na verdade, o dissídio coletivo, conceitualmente, pode ser de natureza econômica, que envolve a criação efetivamente de novas condições de trabalho por meio daquilo que se chama poder normativo da Justiça do Trabalho, gerando uma sentença de natureza eficacial, ou seja, de efeitos constitutivos. A sentença normativa que nasce no dissídio coletivo de natureza econômica tem natureza eficacial constitutiva. Um aspecto importante, ela não é condenatória, ela não se executa. Se o empregador não cumpre, nós ajuizamos uma ação chamada ação de cumprimento. E aí sim podemos ter uma sentença condenatória e um título executivo judicial. O fato é que essa sentença normativa no dissídio de natureza econômica, ela vai gerar uma sentença constitutiva porque ela cria direitos, em função do exercício do poder normativo da Justiça do Trabalho. Dissídio coletivo também pode ser um dissídio de natureza jurídica, que tem um caráter interpretativo e vai gerar uma sentença declaratória, ou um dissídio de greve, que vai analisar a validade, a legitimidade ou não de uma greve. Os empregados públicos têm direito ao ajuizamento de dissídio coletivo? Os empregados públicos têm direito à negociação coletiva? Temos aí um problema envolvendo a aplicação do direito do trabalho à administração pública. Como os senhores acham que o TST resolveu este impasse? Primeira ideia fundamental, é preciso que se identifique aí que temos mais uma vez aquela velha tensão entre a lógica do direito do trabalho e a lógica do direito administrativo, quando estamos pensando no direito do trabalho aplicado à administração pública. E, nesse sentido, o que fez o TST, a resposta que o TST deu para esta questão foi na orientação jurisprudencial número 5 da SDC. O TST, por meio da OJ 5, disse que não há direito a dissídio coletivo, não há negociação coletiva, não há inovação normativa